Olá pessoal, Pode Vaso com você mais uma vez, mais uma nova cobertura, e nessa noite a cobertura será do nosso amigo pastor Anderson Peixoto, ele que estará trazendo uma mensagem aqui na Estrada de Ferro, e eu convido você a assistir essa mensagem poderosa. Vem comigo. Vem aqui na Assembleia de Deus, Ministério Rio Douro. Pastor presidente Paulo de Oliveira Rangel, e olha, convencionada com a CGADB. Isso mesmo, vamos adorar? Aleluia! Deixar de clamar ao Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor de noite para que Ele possa estar nos respondendo. Aleluia. O grupo de varões está com a oportunidade para louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. A paz do Senhor para a igreja, né? Amém. O grupo Fonte de Água Viva cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o nome do Todo-Poderoso, irmão. Nunca houve que pudesse vir um dia de sol, a esperança, e não há problemas que não saiam pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Aleluia. Que parecia impossível, que parecia não ter saída, aquilo que parecia ter minha voz.
fazer? Eu ainda não sei. Nós às vezes questionamos muito a vontade do Senhor. Nós devemos parar de questionar, viver a vontade do Senhor e deixar agir. Só que nós somos carne, muitas das vezes somos falhos. Eu há pouco tempo eu questionei, porque na minha outra gravidez também não estava na presença do Senhor, bebia, farriava e não sentia nada. Eu falei, Senhor, por que agora? A mesma coisa que a irmã questionou, o homem bebe e não sente nada, eu sinto. Mas nós somos servos e nós devemos passar certas coisas. Não adianta, porque ser crente não é fácil. Ontem mesmo o pregador foi lá e pregou e falou, ser crente não é fácil. Negar a nossa carne, negar o nosso eu, negar a si mesmo, não é fácil. Mas venha o Senhor, nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque é essa que nos fortalece, é essa. Aleluia. Só que Deus vai dar uma ordem para Gideão, ó. Os covardes e os fracos voltam. Só que aí Deus vai olhar e vai olhar, olha, Gideão, ainda tem muito homem contigo. E seu Deus midianita, os inimigos nas suas mãos, sabe o que vai acontecer, Gideão? Eles vão dizer que foi pelo braço deles. Aleluia. Só que eu vou diminuir, aleluia, mais um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Gideão. Leva os homens até o rio. E Deus ele vai começar a instruir Gideão. Aquele que beber água como um cachorro, como... esse você separa. Mas aquele que beber na torre da vigilância, é esse aí que vai para a guerra contigo. O que eu aprendo dentro desse texto, aleluia, eu tenho que estar, aleluia, 24 horas ligado, aleluia, na torre da vigilância. Oh, glória, aleluia. A Bíblia vai nos narrar dentro desse texto que Deus vai falar, olha, Gideão, ficaram quantos? Ficaram 300. Então, é com esses 300 que tu vai entrar na guerra, aleluia. Automaticamente, nós como homens de Deus, né, pastor, se sentimos sozinhos, né, em meio às batalhas, aleluia. Mas eu aprendo com esse texto que eu não preciso de muita gente, eu preciso, aleluia, de pessoas adoradoras, que adorem o Pai em espírito e em verdade, aleluia. Eu não preciso de uma igreja inchada, eu preciso de uma igreja cheia da presença do Espírito Santo de Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou te falar nesta noite, fica atento. Ficai atento. Reclama-nas terra. Grande é a fúria do adversário.
crente. Ele quer parar o crente aqui nesta terra. Mas aqui só vai permanecer aquele que for fiel a mim. Aquele que está sendo obediente à minha palavra, declama nas terras. Só vai permanecer aqui. Porque aqui é lugar santo. Aqui é lugar para você me adorar. Aqui é lugar para você abrir o teu coração para mim. Não se preocupe com aqueles que não estão aqui nesta noite. Porque estou eu tratando com aqueles. Estou eu tratando na vida de cada um daqueles. Porque estão sendo desobedientes a mim. Oh, aleluia. Estão sendo desobedientes à minha palavra. Não querem entrar no meu querer. Não querem fazer a minha vontade. Mas querem fazer somente a vontade deles. E vou eu tratar com cada um. E ai da igreja que pedir por misericórdia. Ai daqueles que pedir por misericórdia, declama nas terras. Porque vou eu tratar. Porque é necessário. Porque a minha casa não é lugar de brincadeira. A minha casa é lugar de adoração. A minha casa é lugar de me buscar. E estão me buscando de qualquer maneira. Eu tenho ouvido cada choro aqui neste lugar. Oh, aleluia! Eu tenho ouvido cada gemido. Tem irmãs que estão sofrendo, tem irmãs que estão com o coração doendo. Mas eu sou com cada uma de vós. Não tenha medo. Não se desespere. Porque estou eu tratando neste lugar, nesta noite. Estou eu tratando com os céus nesta noite. Estou eu tratando dessa criança. Estou eu tratando como eu tenho trabalhado na vida dessa criança. Como tenho eu tratado. Muitos falam, essa criança não vai vingar. Essa criança não vai vir ao mundo. Mas foi eu que coloquei ao teu ventre. Para você poder ver que eu sou Deus na tua vida. Porque muitos não deram nada por ti, declama nada terra. Muitos falaram, até quando ela vai aguentar? Olha aí, ó. Até quando ela vai resistir? Mas essa criança está guardada e protegida por mim. Eu te dei essa criança. Eu te coloquei dentro do teu ventre. Para que você veja que eu sou Deus que tudo posso. E estou eu preparando. Estou eu preparando o dia e a hora e a chegada dessa criança. Estou eu preparando. Não irá faltar nada. Porque tudo aquilo que fizeram. Tudo aquilo que fizeram para enrolar. Tudo aquilo que fizeram para você poder ter um trabalho difícil. Estou eu desenrolando. Olha aí, ó. Estou eu desenrolando. Porque aquela que fala, aquela que bate aqui e fala, tá bonita essa barriga, vigia. Vigia. Vigia, porque essa criança é minha. Essa criança eu te dei para você criar para mim. É para mim essa criança. E vou eu te mostrar que essa criança vai nascer no tempo e na hora certa. Guarda a ansiedade do teu coração. Tira a preocupação da tua mente e deixa eu trabalhar, porque eu vou mover aqui dentro dessa gestação, e essa criança irá sair no tempo certo.
tempo e na hora certa, você vai contar o teu testemunho, você vai contar o teu milagre, o que eu vou fazer na tua vida e dessa criança. Assim a minha paz e a minha graça te basta na terra dos viventes. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Glória, 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 glória! Glória a Deus. Santo Deus! Está chamando aqui, as horas já se avançam. Está chamando aqui o diácono Eliezer para estar orando pelo pregador desta noite. Aleluia. Aleluia! E assim eu agradeço mesmo a oportunidade de achar uma louva ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Salve mais uma vez a igreja da Pai do Senhor Jesus. Aleluia, Deus! Deus tem falado neste lugar. Deus tem mostrado a sua fidelidade no meio do teu povo. A palavra de Deus diz, meu pastor amado, que quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo falado, porque nosso próprio Senhor Jesus falou que a vida dele será que nem semelhante às 10 virgens. 5 vai estar prudente, vigiando a chegada do seu noivo. Aleluia! E 5 vai estar dispersa, vai estar distraída, preocupado com coisas mundanas. E nosso Deus já está passeando a terra para levar a tua igreja. Vamos estar orando para o nosso pregador, nosso pastor. Senhor Deus, bendito, grandioso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Pai querido, está seu servo, Pai querido, o qual vai fazer menção da tua palavra nesta noite, Pai. Pai querido, que não venha ser ele, Pai, mas sim o Senhor, Pai, através dele, está falando conosco. Que nós possamos, Pai querido, ouvir, Pai amado, entender e guardar na tábua do nosso coração e a praticar a tua palavra cada dia mais, Pai querido. Pai, usa, Pai querido, seu filho conforme a tua santa e gloriosa vontade. Assim a gente louvamos, te glorificamos, em nome do amado Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quantos estão alegres com Jesus? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Glória. Eu me sinto muito alegre, tá, irmão? Por estar numa casa simples, mas cheia da presença de Deus. Eu gosto disso, eu gosto, né? Desse calor, tá? Desse calor do Espírito. Que Deus possa abençoar a vida do pastor dirigente dessa casa, tá, varão? Que Deus possa abençoar a tua casa, né? A tua família, né? A tua vida espiritual, o teu ministério, e que Ele possa conceder todos os desejos do teu coração, tá bom? Recebe aí, tá? E também quero agradecer a Deus pela igreja por ter me recebido de braços abertos. A nossa irmã, a qual foi uma ponte para nós estarmos aqui, tá? Nessa vez, da outra não deu para vir por causa de motivo de força maior. Hoje a minha esposa não veio porque ela é dirigente das irmãs e teve muitas saídas e ela foi lá para a posse, para a igreja, mas aí ela lá, eu aqui, a gente orando um pelo outro, tá? Que glória, glória. Quanto quer ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, Meu Deus. o capítulo de número 37. Nós vamos ler apenas o versículo de número 6 para nossa breve meditação. Eu tenho uma palavra de Deus, irmãos, para nossa vida nessa noite. Receba o papai. Oh glória, Deus Aleluia. marcou esse encontro para que Ele possa abençoar, para Ele dar resposta de muitas orações aqui, que muitas orações foram feitas e hoje tem resposta. Aleluia. Baseado na revelação da palavra. Livro do profeta Ezequiel, o seu capítulo de número 37, o seu versículo de número 6, uma palavra bastante espiritual, ela é bem conhecida, muitos oradores pregam em cima, né? E é bem sucedido no Espírito, e mais uma vez nós estamos aqui esperando o Senhor
renovar uma vez mais essa palavra. Amém. Também foi lido pelo nosso dirigente, Deus abençoe, nosso irmão Kleber, né? Ô glória, Deus abençoe a tua vida, tá, varão? Quantos acharam? Digo amém. Amém. Glória, está escrito assim no seu versículo 6. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Que os irmãos possam tomar os seus assentos, ligado com Jesus, oh glória. Santo Deus. Que Jesus possa, ouvir a oração do santo e me tomar nas mãos dele nesse momento, oh glória. Ora pela minha vida aí, tá? Porque quando pegamos o microfone, as hortes espirituais malignas, ela se levanta, porque é a palavra que liberta, a palavra ela cura, a palavra ela transforma. Aleluia. E também leva para o céu. Tudo isso passará, mas a palavra ela não vai passar. É por isso que o inimigo ele tem uma afronta muito grande quando uma igreja ela louva, porque os louvores, a própria palavra diz que os louvores é o preparamento dos barril de pólvora, porque a palavra, que é a última, ela vem acendendo todas elas, aí vai termos o grande avivamento. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel. Esse livro, irmãos, ele é bastante antigo, mas porém a revelação ela é nova, ela se renova a cada vez mais que nós lemos. Verdade. Ezequiel, a história, a Bíblia nos mostra que Ezequiel ele foi um jovem sonhador. Quem não sonha, quem não tem propósito de Deus, em cima do propósito começa a sonhar. Meu Deus. E Ezequiel era um menino sonhador, porque a Bíblia diz que o seu pai era um sacerdote nato. Era aquele sacerdote que aplicava todas as tradições. A história diz que Ezequiel, ele vivenciava vendo o seu pai fazendo tudo aquilo como que as escrituras diziam dentro do santuário que o seu pai ali ornamentava. Porque o seu pai, ele pegava as lamúrias, eles pegavam os problemas, eles pegavam todos os choros de toda a congregação, entrava no templo e oferecia, entregava nas mãos de Deus tudo aquilo que a igreja precisava, carecia e necessitava. E Ezequiel, ele sonhava em dar continuidade no exercício do seu pai. E ele estava 100% certo naquilo que ele sonhava, porque ele habitava, ele estava em Jerusalém. E quem está em Jerusalém, irmão, tudo pode, porque Jerusalém terrena, nada mais, nada menos de que a igreja do Senhor. Por isso que o próprio Cristo diz, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, Ezequiel ele estava numa vantagem. Que vantagem era essa? A vantagem que ele estava em Jerusalém. E Jerusalém é uma terra que consagra, é uma terra que faz os propósitos dos irmãos acontecer. E Jerusalém era nada mais, nada menos do que o brilho do Senhor que habitava na casa. Mas todos estão convictos que numa determinada idade, ou seja, aos 30 anos, Ezequiel ele vai exercer o ofício sacerdotal, porque o seu pai, ele é sacerdote, e ele também precisa ser sacerdote para dar continuação àquilo que o Senhor tem dentro da sua casa, porque na verdade esse culto,
trabalho aqui, ele não começa aqui. Ele começa primeiramente dentro da nossa casa. E se nós não começarmos esse culto dentro da nossa casa, e entrarmos aqui sem começar dentro da nossa casa, vamos perder o nosso tempo. Oh glória, porque aqui é continuidade, porque quando nós começamos o nosso culto dentro de casa, nós estamos debaixo, primeiro, da palavra, segundo, do Espírito Santo de Deus e da obediência. E nós entramos na casa de Deus como? Com os olhos da fé, não com os olhos da matéria, não, porque com os olhos da fé nós enxergamos a quem é de direito, nós enxergamos o alvo, que é o autor e consumador Jesus Cristo, que é o dono da casa. Então quando nós começamos o trabalho dentro de casa, nós não perdemos tempo dentro da casa de Deus, falando do irmão, falando da hora, e nem observando nem a gravata, nem aquilo que é da matéria, não. Nós começamos dentro de casa para prestar um culto racional para o nosso Senhor. Aleluia. E Ezequiel, ele observava isso dentro da sua casa. Glória a Deus. E dentro da sua casa tinha culto, tinha hinos da harpa, tinha reuniões. Ele via que não era diferente. Ele era crente dentro da igreja e crente também dentro da sua casa. Então Ezequiel, ele sonha em ser um próximo sacerdote da época. Mas a Bíblia vai dizer que o povo agora só está esperando chegar a data para que o povo possa levantar o óleo ungido e conceder Ezequiel como sacerdote. Mas o que o povo de Jerusalém não esperava é que Jerusalém ia ser tomada de assalto. A Bíblia diz, irmãos, que foi por intermédio de Deus. Deus agora autoriza em que Nabucodonosor ele entra dentro de Jerusalém e rouba, irmão, todos os sonhos dos fiéis. Nabucodonosor ele entra dentro da congregação. Ele agora começa a sitiar as coisas, ele começa a quebrar, mas ele põe o olho gordo. A Bíblia diz em que ele aprisiona cativo a metade da congregação de Judá. Aleluia. E a metade da congregação de Judá eram os mais preciosos, era o que orava, era o que jejuava, é que dobrava o joelho às 2, 3 horas da madrugada sem cessar. Oh glória, não via a quem a orar, não. O pedido chegava, eles oravam, porque eles eram determinados em agradecer, engrandecer o nome do Senhor dentro da obra. Eles não queriam saber quem era negro, quem era branco, não. Se o nome está ali, eu vou orar. Então por isso que Paulo mesmo disse em Efésios: por esse motivo eu me ponho de joelho. Eu não sei quem está precisando e quem não está. Eu só preciso fazer a minha parte, é orar. E esse povo de Judá, eles oravam sem cessar. E a metade da congregação foi tirada da terra de Jerusalém e foi colocada dentro da Babilônia. Babilônia, terra da bagunça. Babilônia é terra de esquecimento. Babilônia é terra de lavonte. É terra que todos entram, faz o que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. A Babilônia é tudo isso e mais alguma coisa, mas nunca vai ser terra da consagração. Agora o povo olha para Ezequiel e fala: os teus sonhos morreram,
Você que sonhava em ser um sacerdote, hoje você não pode, porque estamos em terras estranhas, estamos em terra maldita, e nessa terra não tem consagração. Mas eles esqueceram que o sonho de Deus era maior do que o deles. Eu, olhando para a Bíblia Sagrada, eu comecei a analisar, observar que eu tenho um sonho, mas para o meu sonho ser concretizado, primeiro o sonho de Deus, ele tem que acontecer na minha vida, para que ele possa realizar os meus sonhos. Eita! Então Ezequiel queria ser um sacerdote, porque o querer do Ezequiel é uma coisa, mas o querer de Deus é outra coisa. Os planos dos homens é uma coisa, mas os planos de Deus, além de ser outra coisa, e é muito bem melhor do que os seus. E agora Ezequiel, ele está dentro da Babilônia. A Babilônia, uma terra de esquecimento, uma terra cativa, e ali ele agora está vendo os seus irmãos. Os seus irmãos agora parece até que está desacreditando em Deus. Se Deus num bom tempo lá não fez, aqui ele não vai fazer. Então Deus agora coloca uma emoção, uma energia dentro do coração do jovem Ezequiel, para que ele possa profetizar junto com aquele povo. Mas Ezequiel, ele é duro na queda, ele não para, ele continua, ele começa pregando mesmo cativo, porque uma algema trava o seu corpo, mas dá para nascer, surgir uma algema que possa travar a sua alma. Aonde você está, você pode abrir o seu coração e entrar dentro do cenário de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui. Papai, é isso. Mas agora Ezequiel está pregando para os seus irmãos, e os seus irmãos agora estão desacreditados, aprisionados, né? E agora eles falam: olha, tudo bem, Ezequiel, eu sei que tu está pregando, eu sei que tu está até falando da palavra, mas será que Deus está ouvindo? É por isso que a Bíblia diz que a casa de Ezequiel, depois de Jerusalém, dentro da Babilônia, ela foi estabelecida na beira do rio. E beira do rio, você sabe como é que é. Ô glória, quem mora na beira do rio tem que ficar olhando para o tempo, para poder levantar os seus móveis, irmãos, porque qualquer chuvinha dá enchente, e é ali que o profeta está. E foi dito aqui, o vento começou a soprar na vida do sonhador Ezequiel. Se o vento começou a soprar, é porque ele tem propósito com Deus. Oh glória, porque Deus, ele não vai botar a igreja na prova, assim não dá a vitória. Se a pessoa está esquecida no canto, é porque ele precisa entrar por essas portas com propósito. Todos os irmãos temos que ter propósito com Deus, porque o propósito é o firme fundamento daquilo que Deus vai nos dar, irmão. Ezequiel está na prova, está no relenco. Oh glória, parece que eu vejo ele agora na beira do rio, ele olhando para as árvores, para as águas correntes, e falando: eu estou pregando, o povo está desanimado, eu sonhei em ser um sacerdote e o meu sonho caiu por terra, e agora aquela sede humana bate dentro da alma de Ezequiel. A Bíblia diz, irmãos, o capítulo 1, no 30º ano, com 30 anos de idade, oh glória, ele agora entra, ele vai até as margens daquele rio Quebar. A Bíblia nos diz que agora ele, eu não sei se estava em suas mãos uma cacimba ou um bule, não sei, eu só sei que quando ele pensou em pegar um pouco de água para saciar, ele olha para o céu e o céu está rasgando de ponta a ponta. A Bíblia vai dizer: nas margens do rio Quebar, eu tive uma experiência, eu tive as próprias visões de
de Deus. Aleluia! Deus agora levanta, não como sacerdote, mas levanta Ezequiel como profeta. Mas como assim? Quando olhamos o capítulo 1, nós observamos ele agora tem a visão de Deus, irmãos, a visão pro lado de dentro do céu. Mas mesmo assim, Ezequiel leva todo o capítulo 1 descansando, oh glória, na sua rede, oh glória, na zona de conforto. E na zona de conforto a palavra diz que a voz de Deus não chega lá, mas a Bíblia diz que no capítulo 2 Deus quer trabalhar com Ezequiel, mas ele está prostrado, recebeu a bênção de profeta, mas ele está prostrado. No capítulo 2 Deus entra dentro do cenário e fala: Ezequiel, ponte de pé, que eu quero falar contigo. Eita! Aleluia! Aleluia! Eu não falo com ninguém cabisbaixo. Eu não falo com ninguém que está deitado. Eu não falo com ninguém que está prostrado. Eu falo com aquele que está de pé. Jeremias capítulo de número 18. A Bíblia diz que Deus olha para a igreja. A função de Jeremias está parada. E quando Deus olha lá para a casa de Jeremias, ele está na zona de conforto. A Bíblia não vai falar que ele está deitado e nem sentado, mas de pé ele não está, porque a Bíblia diz assim, que a voz do Senhor: Jeremias, Oh, glória! ponte de pé agora, levanta, desce para ouvir as minhas palavras. Aleluia! E Jeremias percebeu que ele não estava ligado com Deus. Para onde eu vou? Vem cá. E o texto diz que quando ele chega na casa do oleiro, ou seja, na igreja, o oleiro, irmão, já estava trabalhando. O oleiro não espera você chegar para começar, não. Ele já estava trabalhando em um vaso rebelde. Que vaso rebelde? A Bíblia diz que o oleiro, ele está fazendo vaso, mostrando a Jeremias, e o vaso está sendo perfeito, mas ele está querendo trabalhar dentro do vaso. Quando ele mete o dedo dentro do vaso, o vaso quebra. É o vaso rebelde. Mas quando o vaso quebra, o texto diz que ele não cai. Por quê? Ele está na mão de Deus. Aleluia! Mas Ezequiel, ele se levanta no capítulo 2 e se prostra no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6. Que isso, Ezequiel? No capítulo 7, no capítulo 8, ele vai conversar com os anciãos. Ele está conversando com os anciãos, mas ele olha na greta da janelinha, ali no vasculhante, ele está vendo uma nuvem, meio que lá, meio que cai. E aquela nuvem, ela se transforma como um varão, e aquele varão da cintura para baixo era fogo puro, irmão. Da cintura para cima era brasa. Mas aquele varão, ele entra dentro da casa, pega no couro cabeludo de Ezequiel, olha dentro dos seus olhos e fala: Ezequiel, ponte de pé, porque eu quero falar contigo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Deus. E Ezequiel agora acorda para espiritualidade, porque esse livro, ele é espiritual. Quando pegamos esse livro, nós agora analisamos aqui que a chamada, ela vem depois da separação. Ezequiel teve a chamada porque ele foi separado. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 15, está escrito: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de tua mãe ele me separou e depois me chamou pela sua graça. Paulo está dizendo que primeiro Deus separa. A separação é para que ele trabalhe dentro de você. Quando Deus separa, é Deus falando, é trabalhando em você. Agora, quando Deus chama, ele trabalha com você. Primeiro ele trabalha em você, para depois
depois trabalhar com você. Oh glória, primeiro ele precisa te preparar para a obra, que a obra é árdia, é pesada, não é de qualquer maneira, o negócio é sério, a obra é com prova, é com muitas perseguições. Então Deus começa a preparar. Ele separa, e na separação ele vai dando prova. Ele sabe que você vai conseguir. Caminha mais um pouquinho, canta mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, consagra a sua vida mais um pouquinho, prega mais um pouquinho. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou te chamar para trabalhar com você. Aleluia. E Ezequiel, oh glória, ele agora, o capítulo 37, o verso de número 1, irmãos, a Bíblia vai dizer que Amã, não é que ele quis, porque a Bíblia, o 37 vai falar de vale, é de vales que muitos estão correndo, e é no vale é que Deus quer testar sua paciência, porque quando fala vale é assim, porque eu estou na frente da oração, e quantos pedidos chega, pedido de vale, pra gente orar, isso é fácil, é muito fácil a gente subir a montanha e orar pelo vale dos meus irmãos, mas a Bíblia aqui está dizendo, é do teu vale, não é do vale do teu irmão. A mão do Senhor, em espírito, me colocou dentro do vale. Oh glória, a prova, o deserto, quando nós falamos em deserto, o deserto ele não vem para matar crente, porque se o deserto matasse crente, a Bíblia diz em Êxodo que o Senhor não usava nem chicote nem vara, usava espada. Oh glória, o deserto é para aprimorar, é para colocar o homem mais homem e a mulher mais mulher, e para quando o vento vir, ele envergar, mas não quebrar, e se põe de pé. Então, o deserto, ele tem o poder de matar. Tem. Porque quando a Bíblia diz em Gênesis, a partir de 20, 21, vai falar que Agar, ela teve uma discussão com Abrão e com Sara. E o que ela faz? Ela busca refúgio e entra dentro de um deserto. E ela entra de um deserto, o deserto de Refidim, e esse deserto, ninguém nunca passou por esse deserto. É o momento que entrava, porque o calor era acima de 50 graus, debaixo da sombra, e 5 graus abaixo de zero, no frio. Não tinha ninguém como entrar naquele deserto e sair vivo. Quando ela entra dentro do deserto, o anjo do Senhor, ele chega atrás dela e fala: Agar, sai daí agora. Por quê? Porque esse lugar tem poder para te matar. Sai daí, porque esse lugar só fica manso quando o Senhor coloca. Mas quando a gente entra com as próprias mãos, oh glória, não sei se a igreja está entendendo, a gente morre, irmão. Volta, faz as pazes com teu Senhor, que no momento certo eu lhe darei a sua bênção, mas a sua bênção vai ser através de um grande deserto, porque o deserto do Senhor, ele flui como uma estrela da manhã. Oh glória, então o crente não pode correr do deserto. Sabe por quê? A minha oração, eu sempre oro. Olha, eu nunca orei para Deus tirar ninguém do deserto. Sabe por quê? Porque deserto é escola. E o Senhor quando coloca, porque Ele sabe quem Ele vai aprovar. Eu não estou apto, não está apto, vai assim mesmo, porque eu vou te capacitar. Oh glória, o deserto, oh glória, eu nunca vi, irmão, um bebê, ele nascer sorrindo, ele sempre nasce rindo, ele sempre nasce chorando. E o deserto é coisa de menino. O menino, ele quer crescer, Deus bota no deserto, né? O Egito, ele colocou todo o povo de Deus dentro do deserto. E no deserto o povo começou a chorar. Esse
deserto é assim, assim. E Deus tem coisas grandes. E Deus não dá coisas grandes para bebê recém-nascido. Oh, glória! Primeiro tem que passar pelo deserto para que ele possa aprovar. Ei, eu nunca vi Deus colocar alguém no deserto e o povo não sair feliz. Oh, glória! O deserto é assim, o crente, ele passa 10 minutos na vitória, mas um mês no deserto. Por quê, irmão? É porque parece que Deus, ele só é louvado e glorificado no tempo do deserto. Deus está vendo o povo no deserto, ele sobe monte, ele vai para a lua, ele jejua, ele prega, ele consagra, mas quando Deus dá a vitória, ele escolhe o dia para ir para culto. Eu não vou no dia de semana, porque tem um irmão lá que vai fazer isso, aquilo, eu só vou domingo, se der eu vou. Aí Deus coloca ele no deserto, porque no deserto é que ele glorifica a Deus. Esse é o segredo do deserto. Por isso que o deserto tem que acontecer na nossa vida. Pode ser o crente santão, mas se encher o tanque dele, ele vai 2 vezes pro shopping e meio dia só pra igreja. E isso Deus não está satisfeito, porque tudo isso passará, mas a palavra de Deus não passará. Oh, glória! Estamos num tempo trabalhoso, irmão. Estamos num tempo difícil. Governo ali bombardeando aqueles que são trabalhadores. Ei, a Bíblia está se cumprindo. Jesus está voltando. Deus marcou essa noite para conosco, para poder alertar uma vez mais. Eu vou vir no momento que você mais espera. Eu vou vir, mas quando eu vier, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Aleluia! Essa é a resma do deserto. Meu Deus! Porque o noivo, oh, glória, foi orar. Antes da oração, o varão falou das 10 virgens. Glória a Deus. Olha a tradição daquela época. Era assim: o menino com 12 anos, ele já tinha que saber os 5 livros de cabeça. E quando ele soubesse os 5 livros, até 20 anos ele tinha que já estar casado. E agora, com 18 anos, ele vai no teu pai, fala: pai, me dá o dote, me dá o odre de vinho e me dá a carta de alforria para o papai da noiva assinar. E ele agora chega até na casa da noiva e ele bate, e quem atende? O pai. Preciso conversar contigo. E quando ele chega dentro da casa da noiva, ele coloca o dote, ele coloca o vinho e coloca a escritura e fala: eu vim pedir permissão para casar com a sua filha. E o pai fala: agora vai lá falar com ela. E ele pega o odre de vinho e chega perto da noiva e fala: você quer casar comigo? Se ela aceitar, ela pega o odre de vinho e tem que beber. Enquanto ela bebe, ele tem que cantar uma poesia para ela. E qual é a poesia para ela que ele canta? Na casa de papai tem muitas moradas. Então ela acaba de beber o vinho, ele agora chega diante do pai, pega o saco de prata e de ouro, o dote, aqui está o dote, tá? A sua filha agora me pertence. Ele assina a súmula, ele sai, olha para ela, olha, daqui a pouco eu estou voltando. E quando ele sai, os vizinhos começam: eu vi que você foi pedir consentimento, foi lá, deu tudo certo e não veio com ela. E aí, não vai levar ela não? Ele: não, eu vou até a casa de papai. Agora ele vai saber qual a hora e o dia que eu vou vir buscar a minha noiva. Se ela tiver da mesma forma que eu deixei, ela vem comigo. Mas se não tiver, ela não vai ceiar comigo, porque o céu e o inferno, eles são eternos, tanto o bem e o mal. Então hoje nós temos que se consertar, porque se nós partimos hoje, para onde nós iremos? Fala aí pro teu irmão, fala aí: olha, se você partir hoje particularmente, para onde
você vai? Oh glória, aleluia, porque ser crente aqui é fácil, meu diácono. Ser crente aqui é muito fácil. Se Jesus voltar agora, leva todo mundo, mas da porta para fora é que são elas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, Ele só está atento a quem está só. Deus só está analisando a minha vida quando eu estou sozinho. Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando você está sozinho? É ali que Deus está perguntando. Vamos ver se realmente Ele é ou não é servo da minha casa. E Ezequiel, agora, ele é posto, irmão. Aqui está uma grande revelação da nossa vida. Porque a Bíblia, ela é português. A Bíblia, ela é ciência. A Bíblia, ela é matemática. Tudo que tu quiser, irmão, está na Bíblia. A Bíblia, ela te informa o que você quiser. O que você sonhar, vai para a Bíblia, que ela te dá todos os detalhes. Sendo que ela tem as três linguagens. A linguagem literal, a linguagem alegórica e a linguagem literal, alegórica e a figurada. É por isso que quando pegamos o Apocalipse, nós começamos a analisar. João começa de um jeito literal e começa logo numa figurada. É por isso que o livro diz que é o livro da revelação. Por que tanto chifre? Por que tantos dragão? Por que tantas bestas? Olha quantos diademas. São textos que precisam ser interpretados pelo homem? Não, interpretado pelo próprio Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele dá revelação para Jesus. Jesus entrega a revelação para o anjo e o anjo entrega a revelação para João. E João agora com mais um vai ao anjo da igreja revelar ali tudo aquilo que aconteceu, as coisas que estão acontecendo e as coisas que vão acontecer. E o Evangelho diz que Jesus para a igreja e fala: olha para o passado, e a igreja olha. Agora olha para o futuro, e a igreja olha. Aí Jesus fala: nunca verão coisas como o passado e coisa como no futuro o que vai haver no presente. Aleluia. Obrigado, Deus. Jesus está voltando e Ezequiel agora está dentro do vale. E a visão é de filme de terror, pastor. A visão não é melancólica, não. A visão é feia. A visão tem crânio. E Ezequiel está parado, olhando para o vale. Deus está colocando o teu servo dentro do vale. Ele está analisando. Ele está diagnosticando o vale. E Deus aparece: Ezequiel, e aí? Tá feio aqui, Senhor. Tu não vai ficar parado ali só olhando. Agora você vai andar ao redor deles. Estuda esse vale. Vê o que deve acontecer. Qual é a consciência desse vale? E o texto diz que além dele ficar, o texto diz assim: e ele me fez andar ao redor deles. Não é ao redor do vale, porque o texto ele é bem aplicado. Ele está no vale andando ao redor dos ossos. E quando ele anda ao redor dos ossos, ele não pode tocar, ele não pode encostar, porque é nada mais, nada menos do que a nação de Israel, que está ali espalhado. Não tem osso quebrado e nem queimado, estão espalhados. E se está espalhado, são pessoas, um povo que está espalhada, que tem promessa de Deus, e Deus tem que colocar de pé para concluir a promessa que ele prometeu. Obrigado, Deus. Porque a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir o que promete. Ele te prometeu não sei quanto tempo, e você está aí avançando a idade com medo de morrer. Se não se cumpriu, não se preocupa não, você não vai morrer. Deus vai cumprir na hora certa. A Bíblia diz que Deus nunca chegou atrasado para entregar uma vitória para ninguém. Ele sempre chegou na hora certa. O crente que é apressadinho, o Anderson aqui que é apressadinho, o Anderson aqui às vezes fica
ali, num carro ali, esperando ali, o sinal está vermelho. E quando o sinal fica verde, há um tempo, e antes de ficar verde, está ali, para quê, irmão? Tem que ficar verde para você passar. O elevador, ele tem pelo menos 5 a 10 segundos para abrir. Quantos apertadas você fica dando ali para ele abrir? Tá com pressa de quê? Deus chega na hora certa. Na fila da lotérica, no mês da Bolsa Família tá lotado, glória. Aí os irmãos ficam batendo a perna e falando: nossa, essa caixa tá endemoniada, não anda logo e é pressa de quê? Deus sabe todos os nossos propósitos e chega na hora certa, irmão. Aleluia. Pressa pra quê? Na casa do Senhor, quem tem pressa, casa errado. Quem tem pressa faz aliança com pessoas erradas. Quem tem pressa come cru. Na casa do Senhor não é jeito de pressa. Na casa do Senhor é posição. Quando a gente tem a posição certa, não importa quem passa, quem corre, não. Eu tenho propósito. Deus me prometeu, eu vou chegar. Não sei a hora que eu vou chegar, mas se eu tenho a posição, eu vou chegar certinho. Se eu tenho pressa, eu perco a minha bênção. Glória a Deus, aleluia. E Ezequiel, ele está rodeando os ossos. E quando ele diagnostica tudo, e ele volta para o mesmo lugar, Deus se apresenta e fala: Ezequiel, fala, Senhor, como é que está? Como é que está esses ossos? Pela medida que você está vendo, pelo jeito, pelo tempo que você passou olhando pelo teu vale, né? Porque a gente temos que analisar o vale e ver o que vai acontecer. Deus vai, poderão viver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel, ele olha, ele entendia, ele sabia, ele diagnostica tudo, mas ele também conhece quem é o Senhor. Ele fala: Senhor, do jeito que está, só tu sabes, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Só o Senhor sabe, porque quem sou eu para dar a última palavra? Quem é o homem, irmão, para dar a última palavra sobre a situação da sua vida? Quem é o médico? Quem é o diabo? Ei, a última palavra sobre a situação da sua vida, quem dá é Deus. É Deus que dá a última palavra. E por eu ter dado a última palavra, eu estou aqui de pé, irmão. Eu estou aqui pregando a sua palavra, porque há 20 anos atrás o negócio era feio comigo. Eu só tive que parar depois que eu levei 3 balaços no meio, um na minha espinha, outro no meu joelho e outro no meu braço. Oh, glória! Aí sim, aí Deus ninguém te para. Oh, glória! Eu no leito de dor, eu lembrei do meu avô João pregando para mim: ei, a última palavra da toda situação da nossa vida, quem der é Deus. Ei, uma cadeira de roda estava me esperando, irmão. Eu jovem, há 20 anos atrás, nem família tinha. Eu com todos os sonhos de ter família. O que aconteceu? Veio 3 médicos falando: olha, nós vamos te operar, que tem uma munição que está perto do espinho. Na operação tu fica aleijado. Tudo bem? E eu comecei a chorar. Eu comecei a espraguejar ali. Agora. Eu passei uma noite, eu nunca passei uma noite toda acordado, conversando com Deus. Eu ali: Senhor, eu sou jovem. E agora, Senhor, o que será da minha vida? O Senhor prometeu uma família para mim. Senhor, olha por mim, Senhor. Passei a madrugada toda chorando ali, olha. Quando amanheceu 7 horas, 8 horas da manhã, entra dentro da minha sala uma faxineira, e aquela faxineira, ela olha para mim chorando, e ali ela vai, pega um rodo, ela enrola num pano e começa a limpar aquela sala cantando: Deus não rejeita uma oração. Aleluia. Oração é alimento.
Nunca vi um justo sem resposta ou ficar num sofrimento. Ela parou de cantar, ela pôs uma autoridade do Espírito, foi até o meu leito e fala: por que estás chorando? Eu falo: estou chorando porque não tem mais jeito para minha vida. Uma cadeira de roda está me esperando, daqui a pouco eu vou ser operado. E ela coloca aquele dedo indicador, dedo de profeta, no meu rosto e fala: tem sim, tem jeito sim, tem jeito sim, porque a última palavra quem dá é o Senhor na sua vida. Ela vai, larga tudo, arruma e vai embora. 10 minutos depois, entra os marqueiros, vão levar ele agora para onde? Lá para a sala que bate o raio-x. E quando me mostra lá para bater o raio-x, para depois, tá preparada lá a meia de operação? Tá. E eles começam a bater o raio-x, mas eu tô vendo o rapaz que está operando o raio-x, eu tô vendo ele ligando e desligando, assim, o que está acontecendo? E ele olha, aí chama um outro, um técnico: o que está acontecendo? Vai, bate outro aí, e já tinha batido umas 15 chapas, chama o médico nessas máquinas novas é assim mesmo, ligou, desligou, foi transformador, mas o que está acontecendo? Aí quando ele, aquele bolo de chapa assim, ele chega perto de mim e falou: tu é crente? Aleluia! Eu falei: por que tu é crente, rapaz? Hoje eu não sei o que aconteceu. Eita! Eu bati, rebati, liguei, desliguei, e aqui tá a chapa de hoje, a chapa que eu bati. Quando ele mostrou a chapa antiga, estava aqui a minha espinha e aqui estava a munição. E quando ele bateu a chapa, depois que Deus conversou comigo, estava aqui a minha espinha e a munição estava aqui. Ele com bisturi fala: desfaz a mesa de operação, porque eu só vou rasgar. Ele só deu um rasgo aqui, irmão, e tirou a munição e falou: rapaz, volta para a igreja e não sai nunca mais, porque quem te operou foi Deus. Tirar a prova real. Glória, 3 dias depois, irmão, eu ainda estava, sedado ali. Eu fui lá na assistência social para cumprimento da palavra e do milagre. Glória, eu cheguei, eu queria conversar com a irmã faxineira. Aí um rapaz falou: olha só, a gente há 5 anos não temos funcionária na área de faxina do sexo feminino, não. Eu falei: obrigado, eu sei quem me visitou, eu sei que estava lá, Deus me operou, e Ele pode operar você essa noite. Ele é fiel, vale a pena, irmão, Ele é fiel. Se Ele fez comigo, Ele vai fazer contigo. Eu não sei como tu entrou dentro da casa dele e Ele anotou o teu nome hoje, e até amanhã vai acontecer algo, porque eu estou profetizando nessa terra. Vou concluir. Aí ele fala: Senhor, do jeito que está, só o Senhor sabe. E o texto fala, e o Senhor fala: então, Ezequiel, profetiza. Aí a Bíblia diz: como ele me deu ordem, eu tive que profetizar. Profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel, ele enche o pulmão de ar e profetiza. Oh, glória! Ele não tem vergonha. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Oh, glória! Aí o Senhor, agora você se retira. Aí eu te pergunto: ossos ouve, irmãos? Oh, glória! Ossos ouve. É por isso que eu disse que a Bíblia é ciência, oh, glória! A Bíblia, ela nos traz o estudo dos ossos, porque no nosso aparelho auditivo nós temos 3 tipos de osso. O primeiro é martelo, o segundo é bigorna e o terceiro é estribo. 2,5 milímetros, menor osso do nosso corpo. Olha por onde Deus vai trabalhar a restauração. O menor osso do nosso corpo. A Bíblia diz que tem 24 océãos.
A Bíblia também diz que tem querubim, serafim, tem anjo, tem arcanjo, mas nenhum deles foram convocados para o vale. Só foi a palavra, oh glória, só a palavra. Aí o Senhor fala, profetizou Ezequiel, sai de cena, porque a minha palavra vai operar, oh glória. E o texto diz que o seu osso foi para a cada osso, ou seja, o seu volta para o seu. Glória a Deus. Não tem esse negócio, tá mais perto não. Se ele está aqui, o que está lá tem que vir aqui. O que é teu, é teu. Ninguém vai entrar no teu lugar. O que é teu já está escrito. Houve um caos, houve uma bagunça, e Deus, para restaurar, pôs um exército de ossos de pé. Aleluia. E osso fala de quê? De estrutura. E o que é estrutura? Você já viu um ministério sem estrutura, ele progredir? Não tem condições. Glória a Deus. E o texto diz aqui, depois da primeira profecia teve um exército de estrutura de pé. Estou pronto? É claro que não. Está em restauração. O camarada, só porque ele aceitou, estou pronto, estou estruturado. Não está pronto não. Tu tem que sentar para aprender, tá? Para depois você falar. Porque a estrutura está até de pé, mas falta muita coisa. Ezequiel, agora sai daí. Agora você vai profetizar os nervos, os tendão. Porque osso sem nervos e tendão não é nada. Por isso que a estrutura, que é o osso ele não dói. Ah, meu braço quebrou, tá doendo. Não, é porque o osso tá ligado com nervo. Oh, glória. Sensibilidade. Não adianta você ter estrutura e não ser sensível. Você tem que ter estrutura e ser sensível. Tá a estrutura e aqui está os tendões, os nervos. Agora você vai começar, não é que você vai ter, você vai começar a ter sentimento. Porque o osso ligado nos tendão, ele começa a sentir dor por causa do tendão. Uma ligação que agora Deus manda agora Ezequiel profetizar o quê? A carne. Osso e tendão com nervo é Deus trabalhando de dentro para fora. Agora entra a carne. Aí quando entra a carne, tá a estrutura, tá o tendão e nervo e a carne. Aí você pode chorar. Porque quando nós choramos, o tendão e a carne, ela se comove, aí desce cloreto de sódico. Aí você vira sentimental, você chora. Aí Deus fala, ele está pronto? É claro que não. Ele tem ainda que sentar, porque tem estrutura, tem nervos e tendão e tem carne. Agora profetiza a pele. Glória a Deus. A pele ligada com a carne é agora Deus trabalhando de fora para dentro. E de dentro para fora é Deus trabalhando com os ossos e o tendão. Tá pronto? Não, porque agora a gente vamos ter que trabalhar agora no meio do crânio, porque a pele disfarça. Oh, glória! É por isso que a Bíblia diz que nada está escondido aos olhos do Senhor. Oh, glória. Porque a nossa aparência, ela pode até enganar o pastor, enganar o irmão, a irmã, mas a Deus não engana. Porque muitas maqueiam a situação, porque ele pode pegar a pele, ele pode se disfarçar, tal. Então, por isso que quando Deus ele começa a trabalhar primeiro de dentro para fora, é que começa a botar caráter no meio do vaso. Porque Deus fez o homem de pé, não fez deitado não. Ele fez de pé, para que o homem não se rebaixe a ninguém. Estou falando homem semelhante à mulher também. E crente hoje, só porque estava costurando, furou a agulha, o dedo com a agulha, quer desviar, sentiu uma dorzinha, veio cabisbaixo. Mas o profetista diz assim, ó, um coração alegre formoseia todo o seu rosto.
Ô glória! E quando a gente começa o culto dentro de casa, a gente vê em espírito, a gente sabe quem está precisando e quem não está precisando. Ô glória! Aí a gente ora ao Senhor para que o nosso irmão que está com problema abre uma porta de possibilidade para a gente entrar com bênçãos e conselho. Porque quando a gente começa a sair entrando, não, você entrando quer saber da minha vida, não. Às vezes a gente temos que orar para Deus enviar pessoas santas. Pessoas para nos ajudar, não pelo que a gente é, pelo que como Deus nos fez, ô glória, porque nós não estamos na mão de ninguém, mas sim na mão do Senhor. E eu vou terminar que Deus agora, além de ter colocado toda a estrutura, está o exército de pé, mas agora ele manda Ezequiel profetizar o Espírito de Deus. É isso aqui que é o necessário. Davi, olha, Senhor, tira tudo de mim, mas não tira o Espírito do Senhor sobre mim. Glória a Deus, aleluia. Esse é o interessante, irmão. Uma vez mais, que o Senhor, Ele nos dá o teu Espírito. Nós se enrolamos com Deus e não desenrolamos nunca mais. E quando Ele profetiza sobre o Espírito dos quatro cantos, irmão, Ele profetiza sobre o Espírito Santo vem sobre a vida do leste, oeste, do norte e sul, irmão. Mas Ele está ali dentro do vale. Quando Ele começa a rodear todos os ossos, Ele não anda de bobeira não, Ele vai aos quatro cantos da terra, olhar, analisar aquele que está caído. Mas quando o milagre de Deus, ele bate ali no centro daquele vale, os quatro pontos cardeais, eles são abençoados. É por isso que no seu capítulo de número 1, no verso de número 15, você vai ver em negrito, irmão, você vai ver e ou então vi. Quando ele fala e ou então vi, está escurinho, ele está dando uma continuidade de uma profecia que foi feita por Deus. Ali o povo se enrola quando vê, ele fala que ele está vendo uma roda rodando dentro de outra roda. Sabe o que é aquilo ali? Ali não são quatro rodas igual esse mistério aqui, não. Ali as rodas é como um cônio, é como uma coluna. São quatro colunas que sustentavam o que? Um trono. Oh, glória! Em cima desse trono tinha alguém, e esse alguém não olhava para baixo, esse alguém olhava para cima, porque ele olhava, olha, parece que eu vejo mais águas diante daquele que está em cima do trono, não, mais água que dava um reflexo. Quando ele via para o justo, ele não olhava para baixo, ele olhava para as águas, e não é que quem é pequeno lá embaixo era grande lá em cima, ele olhava invertido. E quando o trono se inclinava, irmão, era uma igreja sincera, era Deus derramando bênção, Deus derramando milagre, Deus derramando muitas coisas para aqueles que eram batizados no Espírito Santo do Senhor. Aquele que não é batizado, busca o teu batismo no Espírito, porque o batismo é o revestimento do crente. O crente passa a prova o ano todo, mas quando o Espírito Santo está ali, ele vai ajudando, vai caminhando, que eu vou te ajudando, anda mais um pouquinho, e a vitória do crente é certa, porque está a estrutura, está os tendões e nervo, está a carne, está a pele, e Deus agora dá o Espírito Santo. Convido os irmãos que se põem de pé o que podem. Oh glória! E Deus dá o Espírito Santo para que Ele possa nos seguir nesses últimos momentos dessa terra. Nós estamos vivendo o último momento, irmão. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje é o nosso compromisso, tá? O meu compromisso com os irmãos é hoje. Oh glória! Você não se atenta ao que aconteceu ontem. Hoje você precisa se atentar a melhorar, porque Jesus pode voltar
até antes da bênção apostólica. Eu quero profetizar na sua vida, oh glória. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nós pregamos a sua palavra e a mesma, Senhor, nós profetizamos na alma, na vida de cada servo de serva. Deus, muito obrigado, Senhor, pelas vidas, pelos corações, Senhor, pelos pensamentos aqui presentes. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos profetizar uma bênção tal, Senhor, no pastor local dessa congregação, Senhor, no presidente que preside toda essa congregação. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo que o Senhor possa dispensar esse povo debaixo de posse de bênção. Deus, não deixa ninguém sair daqui sem resposta das suas orações. Sustenta, Senhor, a cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a cada departamento, desde a portaria até o altar. Não deixe essa igreja só, não, Senhor. Senhor, ajuda com o poder da sua palavra e na sua presença, Senhor. Deus, essas são as bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de entregar o microfone, eu quero pedir oração. Aquele que for orar, não esqueça, né, do presbítero Anderson, missionária Josilane, minha esposa, e o meu profeta Áquila, porque somos carentes da oração dos irmãos. Amém. E assim eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus continua sempre abençoando o nosso presbítero. Ele tem feito a vontade de Deus, né? Eu prestando atenção na pregação aqui, já vou passar para o nosso pastor Alexandre, para ele estar orando e dando a bênção apostólica. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Já foi feito o agradecimento, né, para um abraço lá para o seu ministério, mas também, louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu terminar, irmão, antes de orar, quero chamar a irmã Miriam aqui, missionária Miriam, né? Aleluia. Há uns 6 meses atrás, irmãos, a carteirinha dela veio errada na matriz. Aleluia. Aleluia, né? Viu como membro e era missionária. Irmão, o que me chamou a atenção é que ela não questionou, ela não reclamou, ela não falou que ia largar o ministério porque a carteirinha dela veio errada. E está aqui até hoje sem a carteirinha dela. E nunca questionou comigo. Nunca questionou comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu conversando com a minha esposa, eu falei, é Deus provando. Aleluia. Né? Aí de toda vez certinho. A dela e da minha esposa não veio, né? Então eu vou chamar minha esposa aqui para estar dando, entregando literalmente, tá? Recebe, tá, missionária? Tá de parabéns. Mostrou para mim que tá aqui não por causa de carteirinha. Aleluia. Graças a Deus, amém? Pode tomar os vossos assentos. Eu vou chamar esse jovem bonito para estar orando. Amém? Vem aqui, filho, vem. Aleluia, vem trabalhar um pouquinho. Isso aqui ia ficar. Vem. E o nosso pastor, presbítero, tá? Vai estar interpretando a bênção apostólica. Amém? Amém. Graças a Deus. Saúdo os amados irmãos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. É motivo de grande alegria de estarmos aqui, podendo acompanhar o nosso amigo pastor, presbítero, pastor Anderson Peixoto, né, e fazendo essa cobertura aí da mensagem e também do culto. E vocês encontram essa mensagem, em nome de Jesus, a partir de segunda-feira, no canal Pod Vaso, tá bom? Lá no YouTube. E, se Deus quiser, também vai ter alguns cortes lá no Instagram. É só colocar @podvaso, tá? Pod com D mudo, vaso tudo junto, para que vocês possam acompanhar lá. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua santa e poderosa presença nos colocamos nessa noite, para te agradecer, ó Pai, por Tu ter se manifestado nessa noite aqui neste lugar, pelo Senhor ter movido as águas em nossos corações, pelo Senhor, Pai, ter se feito presente aqui, Senhor, e usado os Teus filhos
para falar aos nossos corações. Senhor Deus, agora vai com teu povo, Senhor. Guarda cada um aqui nesta noite presente. Continua realizando o teu milagre, fazendo o teu mover, ó Deus. Ó Senhor, Pai, queremos te surpreender, Pai, no decorrer desta semana. E queremos também, ó Deus, que o Senhor nos surpreenda, é claro. Oh, papai querido, papai amado, continua preparando e adornando a tua igreja para os tempos que estão por vir, que são tempos maus, tempos de perseguição, tempos de escassez, tempo, ó Pai, de mentira e tempos de guerra. Ó Deus, prepara a tua igreja, porque o Senhor já está voltando. Ó Pai, muitos defende o pré-tribulacionismo, outros o meso e outros o pós. Eu defendo, ó Deus, que o Senhor virá em todos os tempos. Já tem vindo, ó Pai, um pouquinho ontem, já tem vindo, ó Pai, um pouco hoje, e virá um pouco mais, ó Pai, amanhã. Então continua preparando os teus filhos, ó Deus, até mesmo aqueles que irão passar por essa tribulação na face da terra, porque, Pai, o filho do iníquo já tem se levantado, ó Deus, e é necessário que nós estejamos atentos, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Né? De repente alguém está lá fora, está ouvindo, né, pastor? Tem alguém para Jesus nessa noite, irmãos? Quer se reconciliar com Deus? Deus te trouxe, ou você está ouvindo? Tem alguém nessa noite, irmãos? Se não tiver, que Deus dê mais uma oportunidade. Não, meu pastor? Amém. Receba as bênçãos apostólicas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo aquele que aguarda atentamente a volta do Senhor, e todos digam amém. Glória. Pastor, tem um problema de tirar uma foto ali com a gente? Não. Benção. Achei essas fotos. Ele e as fotos. Não vive sem as fotos. Estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Rio Douro. Gente, o nosso amigo e pastor Anderson Peixoto trouxe uma palavra sensacional, e agora eu quero trazer para vocês aqui um breve testemunho dos nossos amados irmãos. O nome do irmão é Diácono Eliezer. Diácono Eliezer. E a missionária? Cláudia. Missionária Cláudia. Vamos lá, o testemunho? Jogo rápido. Melhor ela, pode dar melhor. Vai, André, dá seu testemunho, né, gente? Vamos lá. Meu testemunho foi desse meu filho que faleceu, né? Foi gerado uma criança, e dessa criança a gente estava ajudando, né? A gente estava ajudando, só que ela não ficou satisfeita com o que nós estávamos dando, e ela pediu ordem de prisão para mim e para o meu esposo. Ficamos 3 dias em Benfica, presos, né? Por causa dessa pensão. E a criança hoje em dia está com 8 anos, meu filho vai fazer 9 anos agora em dezembro, dia 21 de dezembro, que faleceu. E só quem passa por essa situação sabe o caos que é lá dentro, né? E só que Deus nos sustentou, né? Foi como Paulo e Silas, né? Eu cantei de um lado, ele pregou do outro, mas Deus, ele não nos desamparou. Deus, ele esteve conosco a todo tempo, a todo momento, até os que foram na minha casa, né, a civil que foi na minha casa nos buscar, né, foi pessoas evangélicas que teve na Nossa, glória a Deus. Entendeu? Buscar uma policial também evangélica, e quando chegamos na 58, delegado evangélico, e quando cheguei em Benfica, que eu fui a primeira a ser transferida em Benfica, todos evangélicos. E ali eu orei, eu cantei e preguei para 7 detentas que estavam ali afastadas do caminho do Senhor. Elas falaram: missionária, canta, ora e prega. E eu falei: Senhor, na minha situação, eu estou precisando de uma palavra. Porque você foi tirada do sua casa, da sua zona de conforto, foi confundida e ainda foi presa, mas tudo era propósito de Deus para que a mensagem de Deus fosse levada. Isso, e chegando ali eu preguei, eu orei, eu cantei, Deus colocou no meu coração
entendeu? Que era para mim. Deus falava para mim, filha, calma, eu sou contigo. Você não vai ficar aqui, vou eu te honrar. E eu entrei de cabeça erguida e eu saí de cabeça erguida. Não vou levar mais adiante, porque é muito longo o testemunho. Amém. E o irmão aqui, né, estava dando um testemunho também, né, na hora do culto, falando que Deus, né, aprove a ele levar o filho dele. E contudo, essa irmã que você acabou de ver aqui, passou por um quadro clínico e Deus operou o milagre. Vamos ouvir? Então, no meu testemunho começa há 15 anos atrás, quando eu reconheci o Senhor Jesus como meu único Senhor Salvador. Eu estava dentro da minha sala, dando overdose de cocaína. Então, para muitos aqui fora, eu não tinha mais jeito. Eu ia, o famoso, comer capim pela raiz, mas Deus, ele dá a última palavra na vida do homem. Porque ele falou para mim e fala para os irmãos que a última palavra é dele, e ele nos escolheu dentro do ventre da nossa mãe. Então, começou de lá para cá, Deus começou a tratar o meu coração. Da noite para o dia, Deus me tirou o vício da cocaína. Da noite para o dia, Deus me tirou o vício da bebida, o vício do cigarro. Eu, Eliezer, era um homem violento, é um homem que batia na minha esposa, a qual subiu um monte para a minha libertação. Mas Deus, ele tinha um maior tratar ainda comigo. Ele queria ver se realmente e tinha abrido meu coração para ele. E num certo dia, a minha esposa levantou no domingo de manhã, profetizou para o meu filho, que Deus, entendeu, estaria preparando ele, se ele não retornasse para a casa do Senhor, o levaria, não ia perder ele para o diabo. Então foi no domingo, passou o domingo, segunda, terça, na quarta-feira, na terça-feira à noite, eu dei um beijo no rosto do meu filho, falei que iria dormir e ele também. A última palavra que eu tive com o meu filho nesta noite. Aí no outro dia, na quarta-feira, eu estava vendo o trabalho, meu telefone tocou e veio a notícia que ele tinha sofrido um acidente, mas estaria tudo bem com ele. E eu não liguei para casa, liguei para ele, para o próprio meu filho. Só que o meu filho não atendeu o telefone algum. Aí quem atendeu foi o primo dele que trabalhava com ele. Entendeu? Aí eu falei, o que houve? Tava com ele no acidente? Tava no acidente, trabalhávamos os dois juntos, no caminhão de coleta, caminhão de lixo, caminhão dando ré, passou por cima do meu filho. Então eu falei com ele, o primo dele atendeu o telefone, o sobrinho da minha esposa, falei, Thales, cadê o Yuri, meu filho? Tio, o Yuri morreu. Eu perdi a direção do meu carro, eu estava vindo. Aí consegui me recompor, peguei de novo o telefone, liguei novamente. Thales, cadê o Yuri? Deixa eu falar com o tio. O Yuri morreu, o caminhão passou em cima dele. Aí, eu como pai, servo de Deus, recém, entendeu? Aceitado Jesus, Deus me tirou uma das coisas que eu mais amava. Mas momento algum eu questionei, momento algum eu perguntei ao Senhor, meu Deus, por quê? Eu fui chamado de louco quando eu abri a minha boca e falei, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter permitido enterrar meu filho, porque muitos pais, uma hora dessa, estão em busca dos seus filhos, pelo menos o corpo para enterrar e não tem. Mas daí começou o meu propósito, o meu processo diante de Deus, diante da obra dele, para estar aqui hoje sendo obreiro na casa de Deus. A minha esposa que aqui está, ela esteve no local do acidente, meu filho, onde estava morto, ela cantou o hino 545, porque ele vive. Mas só que Deus não quis trazer meu filho naquele dia, ele poderia, mas ele não quis trazer meu filho. A minha esposa que está aqui ficou esquizofrênica. Ela não sabia mais escovar dente, não sabia mais tomar banho, não sabia mais nada. E eu não pude chorar a morte do meu filho, como eu estou chorando agora, sentindo a falta dele. Eu não tive isso, porque eu tinha que ser forte por ela. E pelos meus filhos. Esse quadro foi um quadro clínico comprovado pelos médicos? Comprovado pelo médico que ela estava esquizofrênica, ela não ia mais conviver sem tomar os remédios. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Eu botei o meu amor, minha prova diante de Deus. Eu não aceito. Tu me tiraste do mundo e me colocaste meus pés na rocha firme. Eu não aceito. Está aqui para a honra e glória. A última prova. 3 dias preso, pregando o evangelho. Cheguei dentro do Benfica. Cheguei lá, já foram preparando óculos para mim, de perna quebrada. Nem era do meu grau, porque eu estava vindo do trabalho. Meu filho mais novo estava comigo quando eu fui preso. Ele veio embora, eu fiquei preso na 58. Aí eu cheguei lá em Benfica lá, e já chegou um pastor para estar pregando a palavra. Eu falei, não trouxe óculos, não trouxe Bíblia. E ali apareceu um óculos faltando uma perna, apareceu uma Bíblia, e eu comecei a pregar o evangelho.
Na sexta-feira, para sábado, baile punk acontecendo, eu questionei com Deus, como filho, eu falei, Senhor, eu bebia, eu era drogado, eu era violento, eu nunca passei por essa situação, meu Deus. Porque eu estou neste lugar. E Deus falou no meu coração naquela noite, que eu guardei até hoje. Filho, sou eu que faço coisa louca para confundir os entendidos. O meu evangelho tem que ser pregado em tempo e fora de tempo. Aí eu entendi o querer de Deus na minha vida. Não foi a morte nem a prisão que me tirou da presença de Deus. Porque quando a gente está na presença de Deus, nada nos separa do amor de Deus. O que não vai separar do amor de Deus? Nem a morte, nem a potestade. Nada separa. E assim é um pouco da nossa trajetória para estar aqui hoje louvando. Eu falo para todos que não conhecem Jesus Cristo ainda. Ouvir falar não é conhecer. Aquele que não conhece, deixa entrar no seu coração, deixa ele trabalhar. Porque é bom servir esse Deus. Porque ele consola, ele apacenta o nosso coração. Senhor, a oportunidade. Amém. E nessa nós entendemos que tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Deus, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Tá aqui testemunhas vivas do poder de Deus e passou por um quadro clínico de esquizofrenia e hoje você vê aqui, ó, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, entregando profecia, como você vai ver nesse vídeo, e ó, sã e, para a glória de Deus, salva. Amém? Pode vaso com você. Até a próxima.